Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, o nosso intuito é aprender. Eu aqui, você aí, você pode ter dúvida, quer fazer pergunta, sinta-se à vontade. Dentro das possibilidades vamos estar respondendo. O que nós não soubermos, nós vamos procurar para não te deixar sem resposta. Aproveita aí em fazer a pergunta enquanto nós estamos começando. Que se aprover a Deus desse negócio crescer, frutificar, talvez fique mais difícil. Mas nós estamos aqui para continuar falando ainda do começo do homem aqui na Terra. Mais uma vez vamos falar dentro do capítulo 3 de Gênesis. Nós falamos no vídeo passado de que o inimigo usou a serpente, chamou a atenção de Eva, mexeu no seu íntimo, tentou provar que Deus estava mentindo, que não era bem daquele jeito, e nós acabamos ouvindo de que o homem se deu mal por deixar de ouvir a voz de Deus, por crescer os seus olhos no entendimento, no crescimento. Mas nós vamos falar hoje de um negócio que também acontece no nosso meio com frequência, que é não assumirmos as nossas culpas. E isso acontece demais. Da mesma maneira que é muito difícil alguém chegar na igreja, já com algum tempo de crente, talvez com algum cargo dentro da igreja, e dizer assim: pastor, eu não quero mais ser crente. Ah, mas por quê, irmão? Não quero. Nós não encontramos isso, irmão. Nós encontramos pessoas se distanciando gradativamente dos trabalhos, dos cultos, da presença de Deus, dos seus afazeres, até ir embora. Ou de repente damos falta de alguém e quando vamos questionar o porquê, sempre tem um outro culpado. Nós precisamos aprender a olhar para Deus e não olhar para as pessoas. Nós preferimos botar a culpa em outra pessoa. E nós aqui, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Até então, tinha estado nu Adão e Eva,
E em momento nenhum tinha sentido vergonha, tinha passado por esse processo. Mas depois que o pecado entra na vida das pessoas, o inimigo mostra o erro. E nós vemos, ou ficamos sabendo de muitas pessoas, mas muitas mesmo, que o inimigo entra na vida dela, faz com que elas sejam levadas ao tribunal, consideradas culpadas, e que o inimigo vai até a porta da cela, acompanhando e criando ousadia naquela pessoa. Mas depois que a cela se fecha, ele abandona. E o desespero acontece. O arrependimento acontece. Ainda bem que nós temos discernimento de que precisamos de arrependimento e perdão. Mas quando questionado por Deus, que disse: quem te mostrou que estava nu? Eu acredito que houve um momento sem resposta, e Deus continua a inquirir: comeste tu da árvore que ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Nós encontramos aí Adão culpando Eva. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Se nós atentarmos para essa resposta, nós vamos encontrar a culpa sendo transferida para a serpente que foi usada sem ter discernimento e transferida para Deus. Quando Adão disse: olha, a mulher que o Senhor me deu, foi ela que aprontou isso. Será que acontece algo parecido na nossa vida? Na nossa igreja? No nosso meio? Nós encontramos muita gente transferindo culpa, culpando pessoas. E isto é porque quando nós devemos estar olhando para Cristo, que a palavra fala que Ele é autor e consumador da nossa fé, que Ele é a representação da nossa salvação, da nossa condição de cristão. E é Ele que abriu o caminho para nós irmos para os céus. Que Ele fez aquela obra maravilhosa que nos dá o direito de escolher o caminho do céu e o caminho do inferno. E que nós dentro das igrejas, nós no nosso meio de vida, na nossa família, no nosso trabalho, nós acostumamos olhar para as pessoas. E às vezes nós adotamos o procedimento de uma pessoa como
bússola para a nossa vida, como fator de direção. Mas nós não prestamos atenção se ela está certa ou está errada. A palavra de Deus, no Novo Testamento, nos diz assim: buscai primeiro as coisas que são de cima, e depois as vossas necessidades. O material vos será acrescentado. Então, quando nós olhamos com primazia para as coisas terrenas, nós estamos caminhando contrário à vontade de Deus. Se quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ler a nossa Bíblia, que é uma coisa de suma importância na minha e na sua vida, nós não podemos chegar, abrir a nossa Bíblia, procurar um assunto que nos interessa e ler sem discernimento. Eu aprendi, desde os meus primeiros dias na igreja, que tudo tem que ser mediante oração. E principalmente, lemos a palavra de Deus, para que nós tenhamos entendimento. Se nós formos ler sem oração, nós vamos encontrar histórias dentro da Bíblia que vai nos parecer absurda. Vamos encontrar história que vai nos parecer sem sentido. Nós vamos encontrar Deus determinando alguma coisa que vai nos parecer sem propósito. Nós encontramos Adão culpando a mulher culpando a serpente, os versículos à frente do versículo 13, Deus começa a trazer castigo. Mas não estava tão bom? Não estava tão maravilhoso? Viver tranquilo? Comendo de quase todas as árvores? Sem se preocupar com vestimento? Podendo aguardar Deus todos os dias, visitando? Podemos dizer que, ao ouvir a serpente, Eva perdeu o foco. Ao Adão pegar a fruta e comer, Adão também perdeu o foco. Encontramos Deus limitando a existência do homem. Encontramos Deus colocando o homem para trabalhar. Aquele lugar maravilhoso ficando guardado por anjos com espada flamejante, diz a Bíblia, para que o homem não voltasse lá e comesse também do fruto da vida e se tornasse imortal. Então, irmãos, o perigo da desobediência é iminente na nossa vida. Ah, pastor, mas eu sou tão calmo, tão comportado, eu sou bastante atento a essas coisas. Encontramos escrito aqui também que aquele que está de pé, que se sente seguro, que acha que está firme, se cuide,
para que também não caia. O perigo existe e nós vivemos mediante esse perigo. Que Deus nos abençoe.